A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Nós precisamos avançar, nós precisamos prosseguir. Mas muitas vezes, para que isso aconteça, a gente precisa esquecer e perdoar. Vamos ao texto bíblico. Filipenses capítulo 3 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa eu pratico, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão na minha frente, adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar ou alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Outro texto, Colossenses capítulo 3, diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor também lhes perdoou. Vamos meditar nesses textos. Nós estamos nos primeiros dias de um novo ano e certamente que esse ano anterior ele deixou cicatrizes, machucados, às vezes bem profundos em nós, amarguras, muitas coisas. Um ano bastante difícil nós passamos e quem sabe, quantas cicatrizes você tem. Muito certamente boa parte dessas cicatrizes e machucados, elas têm a ver com pessoas, estão relacionadas com pessoas. Por isso a Bíblia é muito clara, não existe outro caminho para nós, a não ser o caminho que o próprio apóstolo Paulo praticou. Ele esqueceu das coisas que ficaram para trás, ou seja, o passado, aquilo que passou, seja um dia, uma semana, meses ou anos, já não tem mais valor e ele ia esquecer, aquilo não ia ser mais importante para ele, ele ia lançar no mar do esquecimento. Mas não somente esquecer, ele ia fazer outro passo ao mesmo tempo, ele ia avançar. Não avançar para o lado, nem avançar para trás. Eu sei que isso não existe no português, mas a Bíblia diz avançar para frente. Exatamente porque tem muitas pessoas que acham que estão avançando, mas não estão. Elas estão estacionadas. Nós precisamos avançar para frente. Nós precisamos prosseguir, porque existe um alvo, e o nosso alvo é Cristo. A Bíblia também diz, no outro versículo que nós lemos, a respeito dos problemas que nós temos com pessoas, as queixas que nós temos, que primeiro a gente deve suportar. Suportem-se, ou seja, sejam tolerantes, sejam pacíficos, sejam tolerantes. Suportem um ao outro. Mas não só suportem, perdoem. Mas aqui entra uma questão muito importante. O perdão das pessoas é muito superficial, é muito limitado e está muito longe do padrão bíblico. A Bíblia diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O Senhor Jesus nos deu exemplo de perdão e é um perdão completo, integral. O Senhor não nos acusa de nada, o Senhor não lança os nossos pecados na nossa face, pelo contrário, Ele os apagou, Ele os removeu, Ele nos redimiu, Ele nos restaurou. E Ele não lança acusação sobre nós. Muito pelo contrário, a figura do acusador no Novo Testamento, nós sabemos que é o diabo, que vem do diabo a acusação. Então nós precisamos praticar essas duas verdades também. Suportar e perdoar. Mas um perdoar completo e integral, a ponto que tudo seja restaurado. E o primeiro versículo que nós lemos é esquecer e avançar. Que você possa meditar nessas 4 verdades, esquecer, 4 verdades, esquecer e avançar, e suportar e perdoar. Que você possa meditar nelas e que o Senhor possa trabalhar na sua vida grandiosamente. No nome do Senhor Jesus. Amém.